Eu lembro que teve um evento muito icônico, que foi um evento chamado assim, Como Conseguir Investimentos em Salvador. Eu falei, pô, velho, como conseguir investimentos, assim? E quando você ia lá para o evento, só falava de startup. Cada vez mais que eu ia, era um startuper diferente, era um termo diferente. E aí aquilo realmente me causava uma grande estranheza, porque o que acontecia? A galera sempre queria incluir a periferia, né? Não vamos trazer diversidade para cá, só que na linguagem era como se eles não estivessem falando comigo. O que seria esse ambiente onde eu pudesse, né, entender sobre empreendedorismo, que é importante, mas com a linguagem que eu me sentisse pertencente. Foi daí que surgiu a metodologia da Wakanda. A gente se transforma digitalmente, hoje a gente já se entende como, né, uma empresa com uma base mais tecnológica e tal, enfim, mas a gente se transforma digitalmente na pandemia. E olha que isso aconteceu também com várias outras empreendedoras. Então, vale ressaltar que assim, essa cultura do digital, ela sempre chega com atraso na periferia. Então, por isso, a nossa maior dificuldade dentro dessa pandemia, principalmente com nossos negócios, foi tipo assim, uau, eu tenho que me transformar rápido para poder gerar receita. Eu não posso pegar para um cara, entendeu, que criou uma barraquinha de fruta, que empreende por necessidade, que o maior erro da vida dele é não ter feito um plano de negócio, sabe? Porque assim, ele nasceu assim. E não é um erro, porque o empreendimento dele muitas vezes já dura um bom tempo daquele jeito. A minha mãe sempre tinha uma ideia na prática de como é que uma renda aqui ela consegue girar na mão de mais pessoas. E eu achava isso incrível porque foge completamente da perspectiva da maior parte das pessoas, que é sobre somente acúmulo de riqueza. Então ela conseguia sempre imaginar, tipo assim, olha, a gente vai fazer um evento, qual é a melhor forma com que esse recurso gire em mais mãos? Então, pensar na cadeia produtiva como um todo. Minhas fornecedoras, quem trabalha comigo, todas continuam a gente tendo essa herança de pensar nessa forma. Então, sempre tentando fazer o dinheiro girar no máximo de mãos possíveis. Por questões estruturais, o homem, quando ele começa a empreender, todo o núcleo familiar, ele apoia aquele homem para ele ficar afastado do núcleo familiar. Então, tipo assim, as pessoas perdoam ele por estarem focados na empresa para que ela cresça, né? E que isso significa que todos os outros afazeres dele sociais, eles fiquem largados lá até que ele volte, por exemplo. Agora, se uma mulher tenta fazer a mesma coisa, já é o contrário. Então, existe toda uma pressão social para que ela seja julgada e punida por focar só na empresa. Então, isso impacta muito na realidade de empreendimento de mulheres crescerem, porque para crescer precisa de apoio. Você precisa de apoio, um ambiente fértil para que você foque na estratégia, execute e aí cresça. Quando a gente pensa nesses formatos de sala de aula, ele não é acessível para uma mãe solo, para uma mãe que não tem a opção de não levar a criança, entende? Quando ela não tem com quem deixar, então ela tem que colocar. E se a gente for parar para pensar, as mulheres investem muito mais em conhecimento do que os homens. Então, é meio que uma disparidade, as mulheres investirem mais em conhecimento e não terem sistemas educacionais que pensem nessa acessibilidade para essas mulheres. Hoje, nas imersões presenciais da Wakanda, a gente só faz com espaço infantil, assim, onde a mãe pode, a gente contrata educadores sociais, eles vão ficar cuidando das crianças, dos bebês, enfim, para que ela dedique 100% da atenção e tenha aquele momento somente para ela. Então, também é sobre como é que a gente pensa nessa realidade e constrói mecanismos para que elas possam dedicar, muitas vezes, o seu potencial de 100%. Uma das características do pitch perfeito, primeiro, é você entender que tipo de problema você está solucionando. Porque a primeira dica que a gente dá é coloque a pessoa que está te ouvindo no problema, faça ela sentir o problema. Então, quando você conhece o que é que você resolve, fica mais fácil. Por exemplo, a determinados públicos eu chego, e foi como eu cheguei no Shark Tank, né? Então, imagine você chegar em uma sala e você não entender o que eu estou falando. Eu começar a falar em uma outra língua, como é que você iria se sentir? Será que incomoda? É assim que eu me sinto todas as vezes que eu chego no ambiente de empreendedorismo e eu literalmente sinto que as pessoas não estão falando diretamente para mim. A partir daí que eu percebi a necessidade da gente começar a pensar outras formas de empreender e de falar. Saiba muito bem o que você está fazendo. Então, como eu consigo falar sobre o que a Wakanda faz para determinados públicos, por exemplo. Tem pessoas que não entendem sobre tradução de conteúdos, então é na prática. Então, por exemplo, a gente, assim, você que é investidor, você conhece muito o tal do payback. Mas vem cá, para você, outra pessoa que está me ouvindo, qual é a primeira pergunta que você faz quando alguém te pede dinheiro emprestado? Será que é? E esse dinheiro que eu vou te emprestar, ele vai
E volta quando? Eu te apresento o 2V, que é aquele dinheiro que vai e volta. Então, percebeu como muitas vezes a tradução, ela permite que qualquer outra pessoa que esteja me ouvindo, sendo investidor ou não, entenda que aquele conhecimento na prática ele funciona, como você apresentaria seu produto para uma criança, por exemplo. Então, olha, tio, entendeu? Qual é o desenho que você mais gosta? Você conseguiria me explicar ele? Então, é exatamente isso que eu faço. É pegar esses conhecimentos, esses desenhos que eu aprendo no empreendedorismo e nos negócios e ensinar para que outras pessoas também entendam. A ideia, quando a gente começa a treinar essas múltiplas linguagens, isso faz com que o empreendedor, naturalmente, consiga mudar a linguagem para dar do público. Para o investidor, ele quer ouvir mais sobre números. Para uma pessoa da mídia, por exemplo, ela quer ouvir demais o seu diferencial. E para uma pessoa que muitas vezes não te conhece, ela tem que entender mastigadinho o que é que você faz. A gente passou quase, né, algumas pessoas, né, com a área da cultura muito fechada. Então, eu acho que é bom a gente estar começando a se preparar para o ano que vem, que, tipo assim, essas áreas de entretenimento grande vão bombar. E como é que a gente começa a se conectar com essas pessoas? Então, comecem a pensar, se você vende comida, já comece a se estruturar. Poxa, você já se imaginou vendendo comida em um evento? O que é que você precisa para se organizar? Como é que você acessa essas pessoas que criam eventos? Então, é porque esse ano não está tendo, gente, mas também quando liberar para ter, vai ser um atrás do outro, que vai ser uma loucura. Porque a gente também já está sedento há quase 2 anos, assim, sabe? Sem aquela muvuca toda. Então, acho que é uma coisa para a gente prestar atenção. O digital, ele veio para ficar. Então, de verdade, Rainha, se você ainda está quebrando a cabeça com o digital, já está na hora de você dar uma respirada e entender qual é o seu objetivo. Então, comecem a pesquisar, por exemplo, sempre tem alguém da sua área que está falando alguma coisa no digital sobre o seu negócio. Gente, eu já, de Baiana de Acarajé a tudo eu já vi, assim, vendendo conteúdo na internet. Escolha que tipo de conteúdo, que tipo de dúvida você quer tirar na internet. E talvez isso tire um pouquinho da ansiedade de estar recebendo conteúdo demais e você tomar uma surra de conteúdo todo dia e não saber para onde vai. Cada vez mais tem mais pessoas que estão falando sobre isso. E para a gente, são mulheres negras, parece que ainda o conhecimento é muito afastado. Então, assim, tem a galera do movimento Black Money aí, tem a nossa deusa Amanda Dias, da Grana Preta, que fala muito bem também, a nossa Nath Finanças. Então, assim, só que falam sobre finanças pessoais. Porém, é importante também você, rainha empreendedora, entender que isso talvez seja uma saída para que você crie a tal da reserva de emergência e comece a pensar daqui a algum tempo sobre o seu patrimônio. Gente, de verdade, assim, estrogonofe. E quiabada. Isso no meu caso aqui em Salvador, quiabada, mas a quiabada com camarão, tá, gente? Pelo amor de Deus. Essas quiabadas são camarão no rolo. Quiabada com camarão seco, é solto. Dançar. Nossa, dançar e malhar. A gente malha porque gosta, entendeu? Mas assim, em casa, assim, eu vi música, dançar, ouvir meus funk, meus pagode baiano, meus paredão, assim, é surreal. Aí a gente faz isso por esporte mesmo. Se chama Sonho de Chocolate, que vende lá no Malembe Foods and Drinks aqui em Salvador. É uma bebida que, tipo assim, toda vez que eu vou lá, eu tomo e direto, assim. Não sei se tem outros lugares, mas, assim, meu sonho de chocolate é de lá. É meu restaurante, velho, assim, eu devolvo quase todos os meus dinheiros de lá. Feminismos Plurais, o livro da Carla Cotirênio, que é Interseccionalidade. É uma leitura que você lê umas 5 vezes para entender, mas vale a pena, hein? Ai, gente, que péssimo. Eu gosto de Anjo da Noite, gente. Sou péssima. Nossa, e Anjo da Noite é parada de adolescente, velho. Se quiçá criança, mas a quintilogia toda do Anjo da Noite.